Até o próximo dia 30 de novembro de 2025. Quarto ano, dia 280 da invasão total. Bem-vindos ao relatório diário da situação. Em especial, dou as boas-vindas, como sempre, à equipe ALGO e a todos os membros do canal. É muito bom que principalmente vocês estejam aqui novamente. Os russos conquistaram um pouco de terreno a leste de Bokros, perto de Milnorad, exatamente neste ponto aqui. Os combates continuam, mas não influenciam tanto o deslocamento da linha de frente quanto imaginávamos algumas semanas atrás. Amanhã vou atualizar as unidades no mapa de situação, já que os ucranianos fizeram uma nova rotação. Novas subunidades estão na frente da cidade e outras já lutam aqui. Para nós, isso significa, no primeiro caso, apenas que ainda é possível sair deste bolsão e também entrar nele novamente. E isso é feito por essa abertura aqui. Ou seja, mesmo que às vezes seja muito difícil, ainda é possível fazer a rotação. Do contrário, não veríamos novas unidades agora lutando em Milnorad. Só isso já deveria refutar uma ou outra teoria de uma caixa fechada? Mas as pessoas que espalham isso, de qualquer forma, não se importam com isso. Até agora, está mais ou menos assim como mostra o mapa de situação, incluindo os amarelos. Nas áreas de combate, a situação segue ruim para os dois lados. Um lado está lutando aqui e dificilmente vencerá, enquanto o outro tem perdas muito altas. As forças ucranianas também conseguiram conquistar um novo território, justamente aqui, neste ponto. Trata-se da região sul de Ivanovka e da área em frente, um pouco mais ao sul, que até recentemente ainda estava ocupada pelos russos. Eles conseguiram reconquistar essa área e assim libertá-la. Na operação, conforme o Deep State, 53 soldados russos morreram e 19 foram capturados. Isso equivale a quase 30% das perdas russas sendo prisioneiros aqui. Essa taxa é incomumente alta, provavelmente definida pelos russos. Então, do lado ucraniano, é muito importante que eles capturem soldados russos sempre que possível, em vez de atirar neles. Isso porque eles podem trocar esse prisioneiro por um prisioneiro de guerra de quem o exército precisa. Mas os russos muitas vezes lutam até o fim amargo. Aqui, por exemplo, os ucranianos pedem que capturem um prisioneiro para evitar que ele seja executado. O soldado russo está escondido no buraco no canto inferior esquerdo. Eles também dizem para ele se render, pois estão em maior número. E o que ele faz em seguida? Ele joga uma granada para fora do buraco e então é baleado. Por que alguém entra em uma luta tão sem esperança assim? Dizem a eles que, se capturados, os ucranianos vão torturá-los, espancá-los e maltratá-los. E claro, eles não querem isso. Eles realmente são assustados sobre as consequências que vão enfrentar se forem capturados. E aí eles preferem morrer tentando levar mais um ou dois soldados com eles para Maramorterog, em vez de se renderem. E se agora estamos vendo uma taxa de captura incomumente alta, isso pode ser um sinal de moral abalada ou de soldados extremamente mal treinados ou até mesmo mal equipados, como vemos novamente agora. As famílias dos soldados russos que estão sendo usados como bucha de canhão perto de Pokrovsk, como eles mesmos dizem, relatam as condições durante os novos ataques da Rússia. Eles dizem que não tem água, comida, plaquetas de identificação ou roupas adequadas e por isso precisam pedir ajuda. Eles também participaram de várias missões de combate sozinhos, sem superiores ou líderes. E a mulher só sabe disso porque o filho dela foi o único sobrevivente do último ataque e pôde contar o que aconteceu. Outra mulher conta que o marido está fora há 6 meses, assim como 42 outros que foram para a guerra com ele. Em seguida surge a pergunta retórica, se dá para acreditar que ele ou algum dos outros ainda está vivo. Mas não, nenhum deles está mais vivo, segundo o que ela diz. E o marido dela aguentou mais tempo, foram 6 meses inteiros, e disso já pode tirar uma semana de treinamento básico. Já estamos quase alcançando os 4 meses e meio de expectativa média de vida de um soldado russo na linha de frente. Se ele foi há 6 meses, então ele era um voluntário, ele não foi convocado pelo sistema, ele se alistou voluntariamente. Alguém que quis ir voluntariamente à guerra e apoiou isso, descreveu assim: não importa se ele fez isso depois do trabalho, tomando alguns copos de vodka no bar mais próximo. Quando um recrutador russo entrou e falou das vantagens, apresentou os contratos e então os convenceu a assinar. Assim como já vimos muitas vezes,
Não importa se foi por engano, não importa se fizeram isso de forma voluntária. Eles tomaram essa decisão e serão os únicos culpados se morrerem em uma guerra de agressão pelo lado do agressor. Mas a esposa e família dele não têm tanta culpa. Devemos condenar todos os russos por se voluntariarem para isso? Ou pelo menos a maioria. Mas por trás disso ainda existem famílias, e é preciso se colocar no lugar dessas pessoas também. Especialmente na situação informativa delas. Imagine, eles sempre ouvem: vamos ganhar, está tudo ótimo, somos os melhores. No fim, só é preciso eliminar alguns rebeldes por uma boa grana. Mandam familiares para lá e após alguns dias eles morrem. Talvez você nem receba retorno do governo. Você se sentiria enganado e muito irritado, o que também é um grande choque para eles. Talvez até um choque maior do que se soubessem no que alguns familiares estavam se metendo. A refinaria de Orsk está novamente em chamas. A cada dia fica mais caro, amigos. Assim como aqui na Fipski Óleo, em Kuban. Outra refinaria foi atacada de novo. Não é a primeira vez. Neste mundo, existem exatamente 2 países que fabricam drones extremamente bons, que são muito adequados para esta guerra. Esses países são, de um lado, os ucranianos e, de outro, os russos. Não importa o quão boa ou moderna seja uma drone ocidental ou asiática, não importa quanta inteligência artificial ou funções especiais ela tenha. Quase nenhum fabricante consegue produzir drones simples, baratos e disponíveis em massa que sejam adaptados ao campo de batalha e às suas condições, exceto Ucrânia e Rússia. Segundo informações do Kiev Post, o país já está produzindo mais sistemas do que realmente necessita. Os primeiros programas de treinamento para voluntários da Letônia e da Lituânia indicam que os drones ucranianos, futuramente, também serão destinados à exportação. Enquanto a Ucrânia continua dependendo do apoio ocidental para munição e mísseis antiaéreos, pois não consegue produzi-los sozinha, ela é considerada líder mundial em tecnologia de drones. Fabricantes ucranianos afirmam que seus sistemas são aprimorados continuamente com feedback do uso em combate. Isso significa que não existe uma geração simples de drones. E então, a partir dessas bases, desenvolvem-se novas tecnologias. Não, eles enviam para a linha de frente e recebem o retorno imediatamente. Ajustam algo novo, enviam de volta, ajustam outra coisa nova e assim por diante. E então, temos aqui um grande arsenal de drones que está praticamente sempre envolvido com as tecnologias mais recentes. A Bloomberg estima a produção anual de 4 milhões de drones. Além disso, na Dinamarca, a primeira fábrica de armamentos ucraniana no exterior começa a operar, que fornece o combustível para os Flamingos. Mesmo com alta capacidade, muitos fabricantes ucranianos operam abaixo do total. Esta é a fonte TechBoss na Ucrânia, por isso eles também aceitam modelos de exportação e cooperação. Isso seria muito vantajoso para nós no Ocidente, preciso dizer agora, porque esses drones que são construídos lá, quero dizer, drones relativamente simples e baratos, produzidos em massa, estão faltando aqui. Nossos fabricantes estão colocando suas prioridades em coisas completamente diferentes, como, por exemplo, otimização de inteligência artificial, otimização de alcance e assim por diante. Enquanto isso, do outro lado, o lema é o mais barato, simples e rápido possível. Ao mesmo tempo, a Rússia também está avançando tecnologicamente, porque os russos também estão fazendo progressos, não só a Ucrânia. A unidade antidrones Rubicon detecta cada vez mais as posições ucranianas. E não só as unidades, mas também os pilotos de drones. Representantes das Forças Armadas ucranianas disseram ao Financial Times que drones são facilmente substituídos, mas pilotos experientes não. E como os russos, do lado deles, já possuem medidas antidrones bastante ruins. Eles agora tentam localizar especificamente os pilotos e simplesmente caçá-los antes de tentar derrubar cada drone individualmente do céu. Isso é especialmente eficaz nesta unidade. Segundo informações do Wall Street Journal, as conversas entre o enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, Jared Kushner e o negociador russo Kirill Dmitriev, no final de outubro em Miami, aparentemente não foram as únicas. No contexto dos esforços diplomáticos para encerrar a guerra na Ucrânia, surgiu um plano de 28 pontos, inicialmente criticado e depois enfraquecido, que previa solução favorável a Moscou.
Essas investigações do Wall Street Journal indicam que, ao mesmo tempo, grandes projetos econômicos estavam sendo preparados. Conforme essas informações, Witkoff, Kushner e Dmitriev criaram um conceito para um novo início econômico entre Estados Unidos da América e Rússia. O suposto plano de paz não teria perseguido tanto objetivos geopolíticos, mas sim tido como principal propósito viabilizar projetos de investimento e retomar acordos que Trump e Putin já teriam discutido em agosto durante seu encontro no Alasca. O foco era usar cerca de 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados para projetos de investimento conjuntos, inclusive na Ucrânia. Além disso, os interlocutores teriam considerado a exploração conjunta de recursos no Ártico, incluindo terras raras, bem como reservas de gás e petróleo. Também foi discutida a possível retomada de projetos energéticos interrompidos, como o Nord Stream 2. Foi exatamente para isso que, aparentemente, estava previsto que os Estados Unidos da América controlassem de forma decisiva a reconstrução econômica da Ucrânia. Segundo informações do Wall Street Journal, antes dos projetos planejados no Ártico, quem poderia se beneficiar especialmente seria o empresário Gentry, da Beach, ou seja, um aliado de longa data de Donald Trump e importante doador de campanha. Neste ano, Beach já havia mostrado interesse em comprar a infraestrutura restante do Nord Stream 2. Isso foi confirmado pelo porta-voz do governo, Stephen Haberstreit. Oligarcas ligados ao Kremlin, como Gennady Timoshenko, Yuri Kovalchuk, Boris e Arkady Rotenberg, já estariam conversando com empresas norte-americanas sobre projetos de gás e mineração, segundo serviços de inteligência europeus. Paralelamente, a ExxonMobil teria negociado no verão, no Catar, com a Rosneft, sobre um possível retorno ao projeto de gás na ilha de Sakhalina, no Pacífico. Witkoff disse ao Wall Street Journal que, para ele, um acordo econômico amplo com a Rússia traria paz automática. Representantes dos governos europeus, no entanto, veem isso com ressalvas. O primeiro-ministro da Polônia, Tusk, disse que a iniciativa não é um plano de paz, mas um projeto comercial entre Rússia e Estados Unidos da América às custas dos ucranianos. Witkoff planeja viajar a Moscou na próxima semana para se reunir com Putin. Esta é a 6ª visita dele à Rússia neste ano. Até agora, ele não fez nenhuma viagem à Ucrânia. Isso é uma verdadeira punhalada nas costas de cada ucraniano e de cada europeu. Aqui não está sendo decidido apenas o futuro da Ucrânia, com base em ambições financeiras, e nos Estados Unidos, mas também está sendo negociada a posição de poder da Europa. Essa posição também está sendo suprimida enquanto tudo ocorre acima deles. Meus caros espectadores, já sentem a punhalada alemã nas costas? Ela está mais próxima do que alguns querem admitir. Ontem, vimos 2 petroleiros afundando que foram atacados por drones ucranianos no Mar Negro. Hoje, um 3º petroleiro da Frota Fantasma se junta a eles. Porém, não no Mar Negro, mas sim na costa do Senegal, na África. Lá está o navio Mersin, que acaba de começar a afundar e também está pegando fogo. Até agora, não foi apresentada uma razão para isso, pois são circunstâncias misteriosas. A empresa russa de energia Rosneft relatou uma queda significativa no lucro líquido nos primeiros 9 meses de 2025. O resultado caiu cerca de 70% para 277 bilhões de rublos, o que equivale a aproximadamente 3,57 bilhões de dólares americanos. Como principais causas, a empresa citou o atual alto nível das taxas de juros, a queda dos preços do petróleo, o fortalecimento da moeda nacional e o aumento dos gastos com medidas de segurança antiterrorista. Esses fatores afetaram a rentabilidade em diversos setores, segundo a Rosneft. Essa é a versão russa. Na verdade, as sanções às petrolíferas e os ataques de drones ucranianos às refinarias são o verdadeiro motivo desse prejuízo. O operador não pode declarar isso oficialmente. Há alguns meses, mostrei em um relatório que os ucranianos passaram a usar contramedidas eletrônicas contra bombas planadoras. Entre setembro e novembro, as defesas aéreas ucranianas afirmam ter destruído ou desviado até 100 bombas guiadas russas. Novas contramedidas e armas estão sendo testadas para diminuir a eficácia das munições de precisão lançadas do ar pela Rússia. Um agradecimento especial vai para os membros do canal Algo Crew e acima de tudo para o Tenente Coronel Rennecker.
E com isso, agradeço como sempre por ouvirem. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.